Muito bem, está começando agora o Análise em Dois Tempos aqui pela Rádio Difusão AM, programa que repetimos no sábado, no FM 94.9, a partir de 1 da tarde. O nosso convidado de hoje é o Douglas Pereira, psicólogo organizacional, também coaching. É um prazer recebê-lo aqui, Douglas, tudo bem? Tudo bem, Edson, o prazer é meu. E a gente sempre apresenta, né, o entrevistado. O Douglas é um moço novo, né? Tem parentescos aqui na cidade, né? Em Aratiba também, né? Família Malisca, né? Isso. São parentes? São parentes próximos, né? Minha mãe é Malisca, né? Certo. Douglas, você estudou em Passo Fundo? Estudei em Passo Fundo. Eu sou formado em psicologia pela Universidade de Passo Fundo e tenho a pós-graduação MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Certo, olha, interessante isso. Um bom currículo. Por que você escolheu, Douglas, a psicologia? Eu escolhi a psicologia numa necessidade de entender o porquê que as pessoas agem como elas agem. A princípio, essa é a resposta mais clara dentro de mim do porquê que eu escolhi a psicologia. Uhum. E esse ramo da organizacional, né? Esse ramo da organizacional chegou meio tarde na faculdade, lá pelo 7º semestre, aí que eu me apaixonei pela psicologia organizacional, porque começou a busca por estágios e eu acabei fazendo estágio na Bunge Alimentos de Passo Fundo. E ali que eu comecei a conhecer esse mundo organizacional e as contribuições que a psicologia pode agregar a ele. Uhum. Na verdade, o que é a psicologia organizacional? De maneira bem resumida, a psicologia organizacional é a psicologia das organizações. Então, tanto empresas privadas como organizações não governamentais, instituições, o governo, né? Basicamente, o que agremia pessoas juntas em prol de um objetivo final acaba sendo a área de estudo da psicologia organizacional. Perfeito. Isso quer dizer assim, vamos voltar para as empresas, as indústrias, Isso. Todas elas mantêm ou deveriam manter um departamento... A psicologia organizacional ela é bem próxima da área de recursos humanos ou, como é conhecida mais recentemente, a área de gestão de pessoas. Nem sempre os profissionais da gestão de pessoas ou do recursos humanos vão ser psicólogos. Mas seria importante que as empresas pudessem ter profissionais psicólogos também. Na verdade, estuda os fenômenos psicológicos provenientes do ambiente das organizações, né? Isso. E também a psicologia organizacional acaba englobando tudo o que envolve o trabalhador, desde questões de remuneração, motivação, carga de trabalho. Tudo isso acaba sendo área também da psicologia organizacional, pois essas questões vão ter impacto na saúde emocional do trabalhador. O que o psicólogo faz lá? Faz um recrutamento, ele faz a seleção, ele faz análise, tudo isso? Olha, o psicólogo aplica testes? Ele tem uma interface bem aberta, um leque de possibilidades dentro da empresa muito grande. Então, sim, muitas vezes, hoje a gente vê o profissional psicólogo nas empresas mais como nessa função de recrutador e seleção de pessoal, até pela exclusividade dos testes psicológicos. Como só o profissional psicólogo pode aplicar testes, a gente vê o psicólogo muito focado nisso. Porém, o psicólogo trabalha também com todas essas outras questões, tanto de recrutamento, remuneração, motivação. Então, todas essas estratégias que envolvem o bem-estar e a saúde do trabalhador acabam sendo parte do trabalho do psicólogo organizacional. Douglas, qual é o papel, então, do psicólogo? O papel do psicólogo é uma pergunta que pode ser entendida de 3 maneiras, né? Ela pode ser dividida em 3 categorias. Dependendo do profissional. Tem profissionais que têm um compromisso com a empresa em detrimento dos trabalhadores, ou seja, se comprometem com a empresa e acabam deixando um pouquinho de lado os trabalhadores. Tem profissionais que trabalham de uma maneira igual, então eu não vou fazer distinção entre a empresa e o trabalhador, eu vou buscar uma solução melhor para os dois. E tem profissionais que acabam tendo um compromisso maior com os trabalhadores, né, deixando a empresa um pouquinho de lado. Isso é individual, depende das filosofias de cada um, enfim. Eu particularmente acredito que o ideal seria poder se colocar numa posição de imparcialidade, né, e tentar entender o que é melhor tanto para a empresa quanto para o profissional.
Quer dizer, tem 3 categorias em que se baseia o psicólogo. Então. Isso, basicamente isso. São compromissos fortes com a empresa. Compromissos fortes com a empresa. Dentro desse papel do psicólogo também é desenvolver estratégias para melhorar o ambiente de trabalho. Né? E o que é o ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é qualquer lugar onde tem alguém trabalhando. Então, tudo aquilo que envolve o trabalhador. Né? Tudo aquilo que envolve o trabalhador. Então, a empresa toda, de modo geral, é o ambiente de trabalho e o psicólogo o psicólogo organizacional está perfeitamente aparelhado para trabalhar com tudo isso, desde estruturação e reestruturação da empresa como um todo, né? Até quantos funcionários precisam aqui, políticas de retenção e atração de novos profissionais, até a definição de faixa salarial, né? Isso se intercala bastante com outros profissionais de outras áreas também. Mas o psicólogo organizacional também está aparelhado para trabalhar com isso. Quando a empresa está fazendo a contratação de pessoal, ele passa também pela avaliação do psicólogo. Sim, nem sempre. O ideal seria, porque nós, psicólogos, acabamos estudando 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade, a essência do ser humano. Então, é difícil a gente falar que a gente é melhor preparado para isso, mas analisando friamente seria o fato. Nem todas as empresas usam um profissional especializado para fazer o seu recrutamento e seleção, mas o ideal seria que acontecesse. Porque a gente falou antes em entrevistas, né? Essas entrevistas são conduzidas. Seriam melhor conduzidas por profissionais da área. O que os trabalhadores mais enfrentam hoje, Douglas, dentro da situação de trabalho? Que tipos de problemas assim, que estão envolvidos psicologicamente? Olha, isso varia muito de região para região, mas o que se percebe bastante é que existe um choque muito grande entre o que o trabalhador espera do trabalho e o que a empresa espera do trabalhador. Existe uma distância aí, um choque. Existe um choque e uma distância, né? De uma certa forma, entendendo. Então, esse choque pode levar o trabalhador a desenvolver aí sintomas de estresse, né? A gente vê muito trabalhadores com depressão, que acabam até buscando afastamento, e isso acaba gerando até um prejuízo financeiro para as empresas, né? Porque o trabalhador que não está trabalhando de acordo com a filosofia da empresa acaba trabalhando mais desmotivado. E se ele está trabalhando desmotivado, ele vai atender não tão bem os clientes, não vai fazer o seu trabalho de maneira mais eficiente possível. Douglas, por que ele, às vezes ele não trabalha com a filosofia da empresa, né? Aí a gente volta à questão do recrutamento e seleção. Uma empresa com uma política de gestão de pessoas bem estruturada vai ter lá no seu planejamento estratégico a sua visão, missão, valores. E um profissional especializado em recrutamento e seleção, ele vai buscar pessoas que se adequem ao perfil da empresa. Então, que nem eu falei agora há pouco, né, das 3 categorias que se separam o papel do psicólogo. Se a empresa tem um perfil mais focado no trabalhador, eu vou precisar de um psicólogo organizacional que se foque mais no trabalhador e desafie a empresa. Se eu tenho uma empresa mais burocrática, uma empresa mais focada em lucro, vamos falar o português correto, eu preciso de um profissional que apoie mais a empresa, né, e que trabalhe ali junto com os profissionais para selecionar pessoas com esse perfil da empresa e trabalhar a motivação deles. A minha posição é mais imparcial, até para poder trabalhar nesses 2 ambientes. O que seria a retenção de talentos, por exemplo? A retenção de talentos é aquela questão que as empresas enfrentam de perder profissionais para a concorrência. Ou para concorrência, ou às vezes nem precisa ser para concorrência. Algumas funções mais operacionais acabam... a empresa não vai perder esse profissional necessariamente para o concorrente, vai perder para uma outra empresa que pagou R$50 a mais. Ou, hoje em dia, a gente fala bastante de benefícios, né? Então, a minha empresa paga um salário maior, mas não paga plano de saúde. Certo. E aí o profissional vai para a empresa que tem plano de saúde, porque no final das contas ele vai ter uma melhor atenção, um melhor cuidado, e mesmo recebendo menos, ele vai gastar menos com saúde,
né? Então, o trabalhador acaba fazendo essa conta. Ele bota na ponta do lápis e procura o que é melhor para ele. E tem toda a razão nisso. O papel do profissional de gestão de pessoas ou psicólogo organizacional é pensar em como reter esse profissional e segurar ele na empresa. Então, para isso, a gente precisa entender por que as pessoas saem. Uhum. E assim, do crescimento dentro da empresa, como é que se dá isso? Isso, em empresas melhor estruturadas, existe o que a gente chama de plano de carreira. E essa palavra também está dentro do vocabulário do trabalhador, porque a gente vê bastante em entrevistas o profissional perguntando: e aí, vocês têm plano de carreira? O que é o plano de carreira? O plano de carreira é: a pessoa vai entrar aqui hoje, daqui a 3 meses, depois da experiência, talvez ela possa ter uma revisão salarial ou não, ou pelo menos esse caminho para o profissional crescer dentro da empresa já está delimitado. Uhum. Não é baseado só em quem que é amigo do chefe, quem que está só vem todos os dias, não falta, não pega atestado, porque nem sempre a pessoa que está há muito tempo na empresa vai ser a pessoa mais comprometida. E nem sempre a pessoa que está apresentando problemas vai ser realmente um problema. Às vezes a gente tem que parar, sentar e entender o que está acontecendo, né, para acontecer essas questões. Verdade. E qual a importância, então, do psicólogo nas organizações? Por que ele é necessário? O psicólogo dentro das organizações acaba sendo necessário porque, como eu disse, nem sempre o profissional de gestão de pessoas vai ser um psicólogo. Então, tem pessoas que trabalham com administração, com contabilidade, que trabalham no setor de gestão de pessoas, desenvolvendo um trabalho excelente. Mas o psicólogo tem algumas questões que são trabalhadas dentro da faculdade, da universidade, que são exclusivas dele, que são passadas brevemente em outras formações e são mais exaustivamente estudadas na psicologia. É a questão da imparcialidade que eu falei, que é de eu poder olhar para os 2 lados antes de tomar uma decisão, né? Ou 3 lados, se eu me colocar junto, né? Ler nas entrelinhas, né? É uma coisa que a gente trabalha bastante, essa visão clínica, certo, né? A escuta clínica, né? A gente poder escutar além do que a pessoa está falando. Hierarquia das necessidades também? A hierarquia das necessidades de Maslow é o grande assunto que é falado quando se trata de motivação. Maslow foi um psicólogo, né? É uma teoria que é usada que é estudada bastante dentro da psicologia, que fala sobre as necessidades físicas, fisiológicas, na verdade, né? De segurança, sociais, autoestima e autorrealização. O que ele quer dizer é o seguinte: eu não consigo trabalhar a motivação de uma pessoa se ela não está bem cuidada fisiologicamente. O que é isso? Isso é salário, isso é saúde, isso é descanso, que a gente vê às vezes empresas até ultrapassando o limite do que o Ministério do Trabalho prevê, que é o descanso semanal remunerado, né, as 44 horas semanais com 2 horas no máximo de hora extra. A gente vê às vezes pessoas fazendo 4, 6 horas extras a mais por dia, porque no final das contas é dinheiro pro profissional. Segurança, essas pessoas se sentem seguras no ambiente de trabalho, segura tanto emocionalmente quanto pessoalmente, né? Necessidades sociais, essa pessoa está se dando bem com os colegas, está sendo aceita, se sente, aí a autoestima, né? Se sente reconhecida, né? Isso a gente vê bastante hoje em dia, as pessoas buscando reconhecimento, né? A gente vê as pessoas falando: mas eu não sou reconhecido no meu trabalho, né? Então a hierarquia das necessidades de Maslow é bastante estudada, é uma questão bastante estudada na psicologia e transcendeu, né? E foi para a área da administração também. A gente mudou muito do Fordismo até aqui, será, Douglas? Aquela coisa da produção em massa, não? É uma pergunta interessante, porque o Ford, ele tinha umas ideias, o Henry Ford, ele tinha umas ideias muito interessantes. No entanto, ele acabou melhorando muito, né? Teve a questão da Revolução Industrial, mas isso acabou prejudicando muito o trabalhador. Então, o Ford muitas vezes era visto como inimigo do trabalhador. Porque para o empresário foi importante, né? Foi importante, ele conseguia fazer mais produtos em menos tempo. Isso, basicamente, significa mais lucro. Mas tínhamos ali um trabalho exaustivo do trabalhador no chão de fábrica, uma coisa assim repetitiva e desgastante, né? Então, hoje em dia, a gente vê linhas de produção ainda,
né? Apesar de ser uma coisa que começou lá com o Ford, a gente ainda vê linhas de produção que realmente são eficientes para as empresas. E talvez, já que eu estou falando da psicologia organizacional, o papel do psicólogo seja ver assim, a empresa precisa da linha de produção, porque vai ter mais produtos para vender em menos tempo, com menos gasto de material. Mas e como que eu consigo proteger o meu funcionário dos males que essa linha de produção pode causar? Tanto que nem você falou, a questão do trabalho repetitivo pode trazer lesões por esforço repetitivo. Certo. Né? Na verdade, não tinha qualidade nenhuma, né? Não, o foco era totalmente na produção e não no trabalhador, né, no colaborador. É um pouco diferente do toyotismo, né? Sim. É uma produção mais enxuta. É uma produção mais enxuta e mais focada na qualidade. Certo. E hoje, o que se apresenta nesse mundo moderno? Já? No mundo... Passadas essas teorias de Ford. Olha, a gente vê de tudo. De tudo. Então, na verdade, o que a gente vê são as empresas usando cada vez mais os modelos de sucesso, né, os cases de sucesso das outras empresas. Então, ao mesmo tempo que até hoje, em 2014, a gente vê a produção em linha do Henry Ford, que eu volto a dizer, é importante, a gente vê, vou citar de exemplo a Lamborghini. A Lamborghini é a grande competidora contra a Ferrari, e os carros da Lamborghini são produzidos de maneira praticamente artesanal. Mas por isso que tem o custo que tem. Né? Então, por isso que eu te digo que hoje em dia a gente vê basicamente de tudo. E como é que é esse contato com o chão de fábrica? O psicólogo organizacional, né, observando essa produção em massa e as necessidades de cada um lá dentro da empresa, e dele também deve existir essa questão social e fora da empresa, a preocupação com a família. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de psicólogo, sempre as pessoas olham pra gente com uma cara diferente. Nossa, meu Deus, é um psicólogo. Tá me fotografando. Tá, basicamente. Mas o contato com o chão de fábrica é bem gostoso, porque é um pessoal que gosta de ver que tem uma pessoa que está num nível mais estratégico da empresa preocupado com eles. Eles veem que essa nossa preocupação é genuína. O pessoal percebe. Então, é bem gostoso ter esse trato com o pessoal do chão de fábrica, né, do operacional. A gente chama de operacional porque as políticas que a gente vai estar conversando junto aos altos rankings da empresa vão ser em benefício deles, né? A gente vai tentar juntar o útil com o agradável, né? Fazer o melhor para eles e o melhor para a empresa. E às vezes a gente até entra em conflito, porque o melhor vai ser, o que a gente vai ter que fazer vai ter que ser melhor para a empresa. Mas aí a gente tenta contrapor isso com alguma outra política, alguma outra estratégia que compense isso pro trabalhador. Como eu disse, né, tem a questão da carga de trabalho, né, o profissional tem que estar em casa também, tem que ver a família. Aqui em Erechim... Nós temos aquelas questões, desculpe interrompê-lo, não tem problema. Dos turnos de trabalho, né? Sim. Uma coisa é você trabalhar durante manhã e tarde, outra à noite, né? Isso é bastante desgastante. Dificulta bastante o processo de recrutamento e seleção, porque se eu preciso de um profissional para um terceiro turno, eu preciso de uma pessoa que vai trabalhar das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Né? Então, quem é esse profissional? Quem que tem interesse de não estar em casa das 10 horas da noite às 6 horas da manhã? Muitas vezes, num aperto, a empresa vai contratar a primeira pessoa que aparecer. A primeira pessoa que aparecer, que está precisando de emprego, que está, sei lá, 2, 3 meses desempregada, ela vai aceitar qualquer coisa. E dali a 2 meses, quando ela foi no Cine de novo, durante o horário, né, das 8 às 5, foi no Cine de novo, aí dali a 2 meses a empresa vai perder esse profissional. E aí vai ter que gastar tempo de novo com recrutamento e seleção, né, toda essa questão. Douglas, esse papel de gestão de pessoas não é responsabilidade só do psicólogo dentro da empresa? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como eu disse, eu gosto bastante de falar na palavra interdisciplinaridade, é um palavrão, né? É complicado, mas é justamente da questão do psicólogo ou do profissional da área de gestão de pessoas poder transitar em diversos setores da empresa, desde contabilidade, financeiro, compras, jurídico, né? O psicólogo tem um trânsito dentro de todas essas áreas, porque todas elas impactam no trabalhador, então a gente tem que ter um diálogo, né, de mão dupla com todas essas áreas. Mas e a imparcialidade fica onde, então?
A imparcialidade entra nessa questão, né, de que é também um traço que a gente aprende, e eu ressalto que não é em todas as universidades que é trabalhado isso, porque é específico de algumas correntes da psicologia, mas a imparcialidade acaba sendo uma coisa que muitos psicólogos acabam desenvolvendo já dentro da faculdade. Uhum. A imparcialidade é essa habilidade da gente poder se colocar de lado, né, e analisar o que é melhor para o trabalhador, o que é melhor para a empresa. Se eu tirar daqui, eu vou ganhar aonde? Se eu colocar em tal lugar, eu vou perder aonde? Para a gente poder evitar aquela síndrome do cobertor curto. Claro. Né? E a gente poder deixar todo mundo aquecido. Uhum. Douglas, a preocupação com esse plano de prevenção e riscos e acidentes também, certamente está ligado à área, né? Está ligado. Mas não totalmente de responsabilidade do psicólogo. Não é a responsabilidade do psicólogo, porque o PPRA, né, o Plano de Prevenção de Riscos e Acidentes, é uma questão da segurança do trabalho. E como eu acabei de falar, né, na questão que o psicólogo transita em diversos setores, a psicologia organizacional e a segurança do trabalho também tem um link, né, um elo muito forte, até nessa questão dos riscos, que hoje em dia o PPRA engloba riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Mas, recentemente, vem tendo uma discussão em cima dos riscos psicossociais. Né? E o que são esses riscos psicossociais? Eles englobam as características das condições de trabalho e da organização que afetam a saúde das pessoas, tanto por mecanismos psicológicos ou fisiológicos. E a gente vai ver esses riscos psicossociais através de absenteísmo, que é quando a gente vê que o funcionário está faltando muito, está apresentando muito atestado. A rotatividade, que entra aquela questão não é, da captação, da retenção do profissional, né? A gente vê que as pessoas estão estressadas, né? A gente vê que as pessoas não trabalham com aquele gosto, né? E isso acaba gerando problemas que representam custos tanto em termos de saúde para o profissional, como em custos econômicos para a empresa, porque se eu tiver que repor uma pessoa, a gente não está falando só do custo trabalhista, mas do custo de investimento de tempo do profissional, de captar uma outra pessoa, de entrevistar, de criar currículo, né? E tempo hoje em dia é dinheiro, né? Com certeza, né? Existe a necessidade, Douglas, de montar ou desenvolver uma equipe multiprofissional? Sem dúvidas, sem dúvidas. Em relação a essa política de saúde dentro da empresa? Com certeza. Tanto, como eu digo, né, a área de gestão de pessoas não é uma área de exclusividade do psicólogo, assim como não é uma área de exclusividade da administração. Então, ao passo que o psicólogo vai ter uma visão mais humana das questões, o administrador, ou o contador, enfim, vai ter uma visão mais exata, uma visão mais racional. Lógico que também, dentro da área de gestão de pessoas, como tem essa parte da segurança do trabalho, vai ter um técnico, um engenheiro do trabalho, vai ter um fisioterapeuta, vai ter, né? Então, dentro das empresas mais modernas, hoje em dia, a área de gestão de pessoas é bastante multidisciplinar. Essa questão do nível preventivo também existe dentro da empresa, né? Sem dúvidas. É um planejamento, desde o planejamento ambiental, tudo... A questão preventiva dentro das empresas, eu acredito que, né, eu não posso falar muito da área da segurança do trabalho, mas falando da parte da gestão de pessoas, quando a gente fala em retenção de talentos, a gente está trabalhando de maneira preventiva. A gente está prevenindo que os nossos profissionais se desgastem emocionalmente e busquem outras empresas. Aquela questão da segurança, da higiene aí dentro do trabalho, né? E isso também, com certeza. O profissional não vai querer trabalhar num lugar que não está certificado, um lugar que daqui a pouco vai pegar fogo, alguma coisa assim. Entra até dentro das hierarquias das necessidades, né, no aspecto da segurança, né? Olha que interessante também esse trabalho de saúde mental, inclusive dentro das empresas, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Onde tem pessoas, tem as questões mentais, né? Comportamentais. E comportamentais, sem dúvidas também. Então, para uma empresa hoje ter bastante sucesso, você falou que, antes a gente conversou, né, um pouquinho sobre a sua atividade. Eu gostei sobre... Coaching, você é coaching, né? Então, essa espécie de treinamento, como é que ela se desenvolve? O coaching não é necessariamente um treinamento. O coaching, ele é uma metodologia de trabalho, né? Em que as duas partes que estão envolvidas, tanto o coach quanto o que a gente chama de coachee, né? Que é o cliente do processo de coaching, vão trabalhar juntos, né? Dando o melhor
dos dois. Então, eu, com certeza, como coach, eu vou dar o meu melhor. Agora, a pessoa que vai trabalhar comigo, eu espero que ela dê o melhor dela também. Se nós dois dermos os nossos melhores, com certeza a gente vai conseguir atingir resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Essa é a filosofia do coach. Certo. E como é que a organização vê isso? Como é que a direção dessas empresas vê esse trabalho da psicologia organizacional? Existe uma certa resistência Depende ainda muito da filosofia da empresa. Tem empresas mais progressistas, empresas mais atuais, talvez que não estão num modelo mais fordista, né? Estão num modelo mais toyotista, um modelo mais Mitsubishi, né? Que tem uma grande divisão, né? da escola americana e da escola japonesa de gestão. Certo. Né? A escola japonesa de gestão tem mais essa questão da qualidade, enfim. Então depende muito da filosofia da empresa. Te digo que tem sim uma resistência, porque as empresas enxergam um profissional de gestão de pessoas ou um psicólogo como alguém que vai querer gastar dinheiro, né? E o psicólogo vê esse gasto de dinheiro como um investimento. Certo. Então, se eu gastar o dinheiro ou investir, né, num programa de plano de saúde para os funcionários, eu posso estar... como é que se diz? Economizando dinheiro numa futura contratação. Certo. Se eu tiver disposto a abrir mão de, sei lá, 1, 2, 3% do meu lucro anual para fazer um programa de divisão, de participação nos lucros e resultados, eu vou estar melhorando o salário desse colaborador, se eu tiver uma comunicação boa também, porque às vezes as pessoas entendem o PPR, que chamam, né, o Programa de Participação nos Resultados, como um bônus no final do ano. Só que se você pegar esse bônus no final do ano e dividir em 12 meses, você vê que isso é praticamente um adicional no teu salário. Certo. Né? Para se atingir esses objetivos todos que a gente falou aqui, de um modo geral, do bem-estar do trabalhador, da própria equipe de trabalho, há de se desenvolver também dentro das empresas um programa de qualidade, como o 5S, esse tipo de coisa. O 5S é um programa bastante interessante, né? Também é da Escola Japonesa de Gestão, mas isso fica bem a cargo de cada empresa, da filosofia da empresa. Lógico, o 5S vai trabalhar bastante a questão da qualidade, da redução de desperdício, da organização. Então, isso com certeza vai trazer benefícios para a empresa. A dificuldade é que, às vezes, as pessoas têm uma certa resistência a isso. Tanto o estratégico da empresa, quanto os colaboradores. Né? Então, o que é o 5S? O 5S, basicamente, é um senso comum. Se eu usei, eu tenho que guardar. Né, eu tô no abriu, fecha. Se abriu, fecha, basicamente isso. Né, trocando em miúdos, obviamente, né? Claro, tem uma filosofia muito mais complexa por trás, mas trocando em miúdos é basicamente isso. Era isso então, Douglas? Mas se você tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Claro que é um assunto importante, passaremos horas aqui, né? A gente tem um tempo, né? Então a gente está chegando já ao final do nosso programa, mas basicamente aquilo que o Douglas Pereira desenvolve como psicólogo organizacional, coaching. Eu queria, assim... Se os ouvintes tiverem alguma dúvida, enfim, com relação aos temas que eu tratei, ou quiserem saber mais sobre o processo de coaching, a atuação de um profissional de gestão de pessoas nas empresas, eu tenho um site que é www.douglaspereira.com.br e as pessoas podem entrar em contato comigo através dele. Legal. Tem um telefone aí também? No site também tem telefone, tem e-mail. douglaspereira.com.br. Tranquilo, né? www.douglaspereira.com.br. Tem tudo ali, gente. Tá tudo ali. Mas Douglas Pereira, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Edson. O prazer foi meu. Até o próximo programa. Muito obrigado, até mais.